algumas características. Os objetivos de aprendizagem para esse tópico aqui é relembrar o conceito de resistor, definir o que é um resistor equivalente, caracterizar como se comportam os parâmetros corrente e a diferença de potencial na associação de resistores em série, calcular a resistência equivalente de uma associação de resistores em série. Então, a gente vai abordar aqui conteúdo significativo é corrente, voltagem e resistência. Lembrando que um resistor, ele é um dispositivo que transforma energia elétrica exclusivamente em calor, em energia térmica. É o chamado efeito Joule. Quando a gente tem a necessidade de alcançar um nível de resistência muito elevado, moderado, é comum a gente fazer uma associação de resistores, né? A gente pode associar esses resistores em série, paralelo ou de forma mista. Misto é uma mistura. Uma parte do circuito tem uns resistores em série, outra parte tem uns resistores em paralelo, conforme a conveniência que você queira aplicar, tá certo? Então, resistor é dispositivo que transforma a energia elétrica em calor, efeito Joule, tá certo? O que é o resistor equivalente? O resistor equivalente é aquele resistor que ele produz o mesmo efeito que um conjunto de resistores juntos. Exemplo com dinheiro. Imagine que eu tenha 10 notas de 10 cédulas de R$ 5. 10 cédulas de R$ 5 me dá R$ 50. Enquanto que uma cédula só de R$ 50, ela equivale a 10 cédulas de 5. Então, resistor equivalente é a ideia de que é um resistor que ele vale pelo conjunto de resistores que ali estão no sistema, entendeu? Em vez de usar 10 cédulas de 5, eu posso usar só uma de 50 que é equivalente, dá o mesmo, mesma ideia para resistência equivalente. Então, na associação em série, tá certo? A gente tem os resistores associados de forma que um resistor vai ser ligado seguido do outro. Então a gente vai ter uma sequência de resistores, eles vão estar alinhados, assim alinhados, horizontalmente alinhados. E a principal característica para você perceber se eles estão em série é que eles são percorridos pela mesma corrente. A mesma corrente aqui que sai do ponto A percorre R1, percorre R2, percorre R3. Esse fato é o suficiente para a gente para a gente afirmar que eles estão em uma associação de resistores em série. A DDP entre os pontos A e B, a DDP é a diferença de potencial. A voltagem entre os pontos A e B vai ser a soma das voltagens do resistor 1, do resistor 2, do resistor 3. Por quê? Porque U é igual a R vezes I. Então, o 1 vai ser R1 vezes I, o 2, R2 vezes I e o 3, R3 vezes I. Professor, por que você não usou I1, I2 e 3? Não usei porque não é a mesma corrente. Então, não precisa ficar chamando de 1, I2 e 3, né? Mesma corrente I, multiplico a resistência pela corrente que passa cada um deles, que é a mesma, e a gente tem a voltagem. E quando eu somo essa voltagem, dá a DDP, diferença de potencial entre os pontos A e B, certo? Vamos lá. Então, a principal característica deles é que a corrente é a mesma, tá certo? Em todos os resistores, e que a diferença de potencial total entre os pontos A e B vai ser igual à diferença de potencial entre 1, 2 e 3. Tá certo? Como é que eu calculo a resistência equivalente? Na associação em série é muito simples, gente. É só você somar, né? Porque a gente tem que a DDP total vai ser igual à soma dos DDPs até o último resistor N. E essa soma aqui seria a DDP total, aplicando a primeira lei de Ohm, seria a resistência equivalente vezes a corrente. O 1, R1 vezes o 1 vezes I, o 2, R2 vezes I, o 3, R3 vezes I. Se eu tivesse
1000 resistores em série associados seria o milésimo vezes a mesma corrente. Colocando a corrente em evidência, a gente pode dividir I com I e fica a resistência equivalente. Vai ser a soma. Aqui no exemplo em cima, eu fiz para 3 resistores, mas se fossem 10 resistores, 1000 resistores em série, seria simplesmente a soma deles. E essa soma aqui, ela pode ser representada por uma expressão, né, que você pode encontrar no Enem e ficar, ah, meu Deus, que expressão é essa? Essa letra, a resistência equivalente, essa letra grega aqui é chamada sigma. Sigma, na matemática, é como um sinal verde no trânsito. Sinal verde no trânsito, para os veículos, é indicativo que siga em frente, pode andar. Sinal vermelho, pare. Então, isso aqui é um sinal, é como se fosse uma placa. E essa placa é representada aqui por essa letra sigma aqui, que parece um pouco um 3 invertido. O sigma diz o quê? Somatório. Sigma quer dizer somatório. Então, somatório do primeiro até o último, tá certo? Resistor. Então, do primeiro até o último. Então, quando eu vejo a fórmula assim, sigma, com a letra sigma, eu já sei, já está me dizendo que vai ter um somatório. De onde até onde? Do primeiro, do i igual a 1 até o n. N seria o último. Então, vou somar do primeiro ao último, você vai ter associação, a resistência equivalente da associação em série. A gente vai fazer exemplos aqui. Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B no esquema da figura. A associação em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, 10 mais 5 mais 8. 10 mais 5 mais 8, a total vai ser 10 mais 5 mais 8, 23 ohm. Ou seja, em vez de ter 3 resistores aqui, um de 10, um de 5, um de 8, eu coloco um de 23. Ou se fosse assim um problema, eu quero colocar um resistor de 23 ohm, mas não tem no comércio, só tem resistor menor. Então, eu vou combinando uns números aqui, uns valores que no final dê 23. Poderia ser quem? Poderia ser 6, 6, seria 12, né? E um de 11. Ou então 10, 10 e 3, 23. Qualquer associação que no final desse 23 ohm no final. Exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem uma associação em série também, percorrido pela mesma corrente. A resistência equivalente de cabeça seria o quê? Seria justamente o quê, pessoal? A soma. A resistência equivalente seria a soma esses 3 resistores, que daria quanto? 12 mais 4, 6, 6 mais 6, 12 ohm. Na B, qual é a corrente elétrica? E D e C, a DDP em cada resistor. Então, no item A, eu já respondi aqui, a resistência equivalente seria a soma das resistências, que total dá 12 ohm, né? Então, posso substituir os resistores de 2, 4 e 6 por um de 12 ohm. Ou então, se eu não tivesse o resistor de 12 ohm, só resistores menores, aí eu ia combinar uns resistores que no final desse o valor 12, né? Tá certo? É como, assim, é 10 reais. Ah, eu não tenho os 10 reais, uma cédula, mas tenho duas de 5. Ah, não tenho a cédula de 10 reais, mas eu posso combinar com 5 cédulas de 12 reais. Então, é a soma, certo? A soma dos resistores numa associação em série vai dar o seu resistor equivalente. No item B, ele quer saber a corrente. Para saber a corrente, eu aplico a primeira lei de Ohm, que no caso, a primeira lei de Ohm aqui aplicada vai ser U igual resistência equivalente vezes a corrente. A corrente é a mesma que percorre todos os resistores na associação em série. A DDP foi 36, a resistência equivalente 12. O 12 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, a corrente vai ser 36 dividido por 12, que dá uma corrente de 3 amperes. 3 amperes é a corrente que passa por todos os resistores. E qual é a DDP em cada resistor? É simples. É U igual a R vezes I. Então, o 1 vai ser R1 vezes I, que seria 2 vezes 3. O resistor 1 é 2.
A corrente que passa por ele é 3. 12 vezes 3, 6. O resistor 2 é 4. A corrente que passa por ele é 3. 4 vezes 3, aqui 12. A DDP no resistor 3 seria o 3 igual R3 vezes Z, ou seja, 6 vezes 3, que dá 18. Interessante que se eu somar 6 mais 12 mais 18, 6 mais 12, 18, 18 mais 18, 36. Já é o total, a DDP total. Perfeito? Por hoje é só. Refaçam esse exercício